Equações incompletas do segundo grau. Para mandar muito bem nas provas e exercícios desse assunto, fica até o fim desse vídeo que eu vou explicar tudo para você. E já deixa o seu like e sua inscrição aqui para não perder nada, nenhum conteúdo do nosso canal. Então vamos para a nossa primeira forma de equações incompletas do segundo grau. Veja, nós vamos começar com um exemplo aqui. Neste exemplo nós temos um termo com o x² e um termo com o x. Então vamos reescrever aqui embaixo a nossa equação. A gente fica com 3x² menos 4x igual a 0. Bom, para resolver isso aqui, eu vou apelar à fatoração, fator comum em evidência. Qual é o fator comum aqui? Bom, é o x, porque ele aparece aqui duas vezes, né, já que é x², e aqui uma vez. Então, vamos colocá-lo em evidência. Como que fica a nossa expressão? Fica x em evidência, coloco os parênteses, né, tanto no começo quanto no fim, e a gente vai ter o que aqui? Ó? Se eu tiver 3x, quando eu multiplico x por 3x, dá 3x². Então, o primeiro termo dentro dos parênteses, ele tem que ser o 3x. E o segundo termo, menos 4. Porque se você multiplicar o x por menos 4, vai sair o menos 4x, tá bom? E aí, no final, claro, você vai ter o quê? Isso tudo igual a 0. Bom, agora observe, nós temos dois fatores de uma multiplicação. O primeiro fator é esse x sozinho, e o segundo fator é tudo isso aqui, 3x menos 4. A fim de que esse produto seja zero, eu tenho duas opções. Ou o x é igual a 0, ou o 3x menos 4 é igual a 0. Disso aqui você tem que se lembrar sempre. Se você tiver um produto de dois números, e isso aqui dá 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então, isso aqui configura duas soluções para a equação. Veja, no caso do x igual a 0, fechou, a gente já tem uma solução. E no caso do 3x menos 4 igual a 0, nós vamos ter que fazer uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu passo o 4 somando, a gente fica com 3x igual a 4, né? Mudou o sinal. Eu passo o 3 dividindo, então a gente fica com x igual a 4/3. E aí eu obtive a segunda solução. Lembra que uma equação do segundo grau, na maior parte das vezes, tem duas soluções. Em alguns casos, ela tem uma solução, mas na maior parte das vezes, ela tem duas soluções. É o caso aqui que a gente está vendo. Então, resumindo, a nossa primeira forma de equações incompletas. Essa forma vai ter um termo ax² e um termo bx. E tudo isso aqui igual a 0, está somando os dois, né? Então, para resumir, como que fica? A gente fica com ax² mais bx igual a 0. Então, você põe o x em evidência, você fica com ax mais b, tudo isso aqui igual a 0. E aí, como eu disse, um cara é o x igual a 0. Então, esse tipo de equação sempre tem o x igual a 0. Uma das raízes é sempre igual a 0. E a outra solução é ax mais b igual a 0. E aí você vai ter a solução x igual a menos b sobre a, tá bom? E aqui não tem restrição para mais b ou menos b. Eles podem ser negativos para o a também, pode ser negativo, não tem problema nenhum. Agora eu vou mostrar para você a segunda forma de equações incompletas. Neste caso, nós temos um termo que não tem nenhum x e um termo que tem um x². Você nota que o termo com o x que nós tínhamos na equação anterior, ele passou a não existir. E o termo independente, que é esse sem o número x ou sem o x², apareceu. Então, como que a gente vai resolver? Bom, nós vamos observar que isso aqui dá 121 mais 16x² igual a 0. Bom, eu vou isolar o 121. Então, eu vou passá-lo para o lado direito somando. Então, a gente vai ficar com 16x² é igual a 121. E agora eu passo o 16 dividindo. Então, eu fico com o x² é igual a 121 dividido por 16. Atenção, como nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau, e a gente sabe que tem duas raízes, possivelmente, na maior parte dos casos, então nós temos que testar as duas possibilidades. Então, você tem uma possibilidade que é a seguinte. Eu vou passar a raiz quadrada para o outro lado. Então, eu vou ter x é igual a raiz quadrada do 121 dividido por 16. Bom, você sabe que a gente pode colocar a raiz de uma fração como a fração das raízes. Então, fica 121 raiz quadrada em cima e o 16 raiz quadrada embaixo. Bom, aí, olha só, uma coisa rápida aqui. Se você pegar o 11 e multiplicar pelo 11, você vai ver que isso aqui é a raiz quadrada do 121. Porque o 11 vezes 11 dá 121, ó. Isso aqui é 11
mais 11. 1, 2, 1, 121. Então, em cima, a gente ficou com 11. Embaixo, bom, raiz quadrada de 16 é 4. Então, ó, essa raiz já foi obtida. A outra raiz é a mesma coisa, só que ela vai ter um sinal negativo na frente. Então, é menos a raiz quadrada de 121 dividido por 16. E aí você já viu quanto que dá? Então, dá menos 11 sobre 4. Qual que é a característica desse tipo, da segunda forma de equações incompletas? As duas raízes são iguais a menos de sinal, ou seja, só muda o sinal, mas elas têm a mesma cara, tirando o sinal. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Eu falei que tem as duas raízes, né? A positiva aqui em cima e a negativa aqui embaixo. No entanto, eu tenho que justificar. Por que que isso acontece? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação, a gente sabe que é menos 121 mais 16x ao quadrado. Só que no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar o 11 sobre 4. Então, ó, 11 sobre 4 ao quadrado. Vamos ver o que acontece? A gente vai ficar com menos 121 mais 16 vezes quanto? Bom, aqui é potência de fração. Então, em cima você vai ter 11 ao quadrado, que é o 121, volta, né? Embaixo, 4 ao quadrado, que é 16. E aí, evidentemente, você faz esse cancelamento e você obtém menos 121 mais 121. Bom, o número menos ele mesmo só pode dar zero. Então, você provou que essa solução satisfaz a equação. Agora, imagine que nós tivéssemos menos 11 quartos. Então, você teria menos 121 mais 16, e a gente teria aqui menos 11 sobre 4, tudo ao quadrado. Agora, veja. A gente sabe que o número negativo elevado ao quadrado elimina o negativo. Então, a gente vai ter menos 121 mais 16 vezes quanto? 121 sobre 16. Porque o quadrado de 11 quartos é igual ao quadrado de menos 11 quartos. Por isso que, evidentemente, você cancela aqui, aqui, e aí você obtém menos 121 mais 121 igual a zero. Ou seja, você provou que o negativo do 11 quartos, que é o menos 11 quartos, também é solução dessa equação. Por isso, essa é a justificativa, por isso que nós temos aí mais e menos da raiz quadrada. Agora, olha só, vamos sintetizar, vamos resumir o que a gente fez aqui. A gente tinha ax ao quadrado mais c igual a zero. Passei o c para lá, subtraindo. E o a passei para lá, dividindo. Então, a gente fica com x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Agora, prestem atenção. Para eu extrair a raiz quadrada disso aqui, não importa se ela é positiva ou negativa fora da raiz. O importante é que dentro da raiz, a gente tem que ter um cara maior que zero. Portanto, a minha divisão menos c sobre a, ela tem que ser maior que zero. Claro, pode ser maior ou igual a zero também, não tem problema, né? Mas aí para ser igual a zero, c teria que ser igual a zero, né? O a nunca pode ser zero nesse caso. Então, a gente está trabalhando especificamente com o menos c sobre a maior que zero. E aí, para isso, você tem dois cenários possíveis, né? Você pode ter, por exemplo, o c positivo e o a negativo. Ou você pode ter o c negativo e o a positivo. Nesses dois casos, você consegue a fração toda positiva, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês sobre equações incompletas. Bom, estou deixando aqui no card, aqui em cima, mais questões para vocês acessarem do nosso site, mais questões sobre esse tema aqui. Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!